Dinamarca, terra de fiordes tranquilos e florestas verdes. Terra de cidades modernas e vilarejos pitorescos. Terra de cultura rica e espírito inovador. Bem-vindo à Dinamarca. PT. Aqui entre castelos antigos e cidades vibrantes, o povo dinamarquês preservou tradições, enquanto abraça a modernidade com criatividade e inovação. A Dinamarca é um mosaico vivo de Copenhague com sua arquitetura icônica e cultura pop, a pequenas cidades costeiras e vilarejos históricos onde tradições ainda florescem. Um país jovem em espírito com inovação, design, música, arte e cultura contemporânea vibrantes. No coração da Dinamarca, fiordes, ilhas e florestas brilham como joias naturais, enquanto castelos e igrejas antigas contam histórias de séculos passados. A Dinamarca é também um caldeirão cultural da culinária, ao design da música tradicional aos festivais modernos. A identidade aqui é profunda e diversificada. Entre fiordes tranquilos, castelos imponentes e cidades modernas. O que torna a Dinamarca tão especial? Seria sua história milenar, o design inovador ou a força de suas tradições, que conquistam o mundo? Partilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para explorar comigo fiordes, castelos, cidades vibrantes e tesouros culturais deste país nórdico extraordinário. Copenhague. Copenhague é a capital da Dinamarca e um centro vibrante de cultura, história e inovação. Situada entre o Mar Báltico e o Øresund, a cidade combina a tradição nórdica com uma abordagem moderna de urbanismo e qualidade de vida. Nyhavn é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. Este canal histórico, ladeado por casas coloridas do século XVII, reflete a importância de Copenhague como porto comercial ao longo dos séculos. Copenhague também é reconhecida pelo seu planejamento urbano sustentável. Ciclovias extensas, transporte público eficiente e áreas verdes integradas criam uma experiência de mobilidade única, incentivando o contato direto com a City. O Palácio de Amalienborg, residência da família real, é um testemunho vivo da história dinamarquesa. A troca da guarda e a arquitetura rococó convidam à observação detalhada da tradição monárquica. O Tivoli Gardens combina lazer e história. Desde 1843, este parque de diversões mantém atrações clássicas, jardins ornamentais e apresentações culturais refletindo a importância do entretenimento na vida urbana. A cidade é também um polo gastronômico inovador. Restaurantes de alta gastronomia, mercados locais e cafés especializados oferecem experiências autênticas que combinam ingredientes nórdicos com técnicas contemporâneas. Copenhague mantém viva a história viking. Museus, sítios arqueológicos e exposições interativas permitem compreender o passado escandinavo e seu impacto na formação da cidade. A cidade possui uma cultura de inovação social e ambiental.
Iniciativas de energia renovável, bairros autossustentáveis e programas comunitários revelam como Copenhague equilibra tradição e modernidade. Copenhague é indicada para quem deseja explorar uma cidade onde história, vida contemporânea e sustentabilidade se encontram. O valor da visita está na experiência direta da mobilidade da cultura urbana e do convívio com espaços históricos vivos. Castelo de Kronborg. O Castelo de Kronborg está localizado na cidade de Helsingør, na ponta norte da Zelândia, Dinamarca. Construído no século XVI, é famoso por sua posição estratégica na entrada do Estreito de Øresund, controlando o tráfego marítimo entre o Mar Báltico e o Mar do Norte. O castelo é mundialmente reconhecido como o cenário da tragédia Hamlet, de William Shakespeare. A obra imortalizou Kronborg, transformando-o em destino obrigatório para admiradores da literatura e do teatro. Kronborg combina a arquitetura renascentista com fortificações militares. Torres, muralhas espessas e fossos refletem a necessidade de defesa frente a ameaças marítimas durante sua história. Os interiores apresentam salas de recepção ornamentadas capelas e aposentos reais. Elementos artísticos detalhados como pinturas e esculturas evidenciam o prestígio e a riqueza da corte dinamarquesa da época. Visitar Kronborg permite compreender o papel da Dinamarca como potência marítima. O controle do Øresund possibilitava a cobrança de impostos sobre navios que entravam no Mar Báltico, garantindo influência econômica e política. O castelo é cercado por jardins e fortificações externas ideais para percursos a pé. Caminhar por essas áreas revela a escala impressionante da construção e sua integração com o terreno costeiro. Eventos culturais, exposições e apresentações teatrais acontecem regularmente em Kronborg. Essas atividades mantêm o local vivo e reforçam sua relevância histórica e artística. O melhor período para visitar é durante a primavera e o verão, quando o clima é ameno e permite explorar tanto os interiores quanto os arredores costeiros com maior conforto. Kronborg Castle é indicado para quem deseja mergulhar na história dinamarquesa, apreciar a arquitetura renascentista e vivenciar o ambiente que inspirou uma das obras mais famosas da literatura mundial. Castelo de Frederiksborg. Localizado em Hillerød, no coração da Zelândia, Frederiksborg Castle é um marco da história e da ambição arquitetônica da Dinamarca. Construído no século XVII, sua presença impõe respeito com torres altas e fachadas detalhadas que contam histórias de reis e batalhas políticas. O castelo não é apenas um edifício, mas um retrato vívido da vida da corte dinamarquesa.
salas cerimoniais, capelas e corredores amplos revelam um passado onde poder, cerimônia e arte se entrelaçavam. Frederiksborg é cercado por jardins barrocos que se estendem até os lagos, criando um diálogo constante entre arquitetura e natureza. Cada caminho, cada fonte revela uma atenção meticulosa ao detalhe e à simetria. No interior, o Museu Nacional de História traz à vida pinturas, armaduras, documentos e móveis que narram séculos de decisões políticas e momentos culturais marcantes. Cada peça conecta o visitante à herança dinamarquesa de maneira direta. A visita é uma experiência de múltiplos sentidos. O eco nos corredores, o brilho dos lustres, o contraste entre salas claras e sombras das torres criam uma narrativa visual e sensorial única. Frederiksborg não foi poupado pelo tempo. Incêndios e restaurações moldaram sua aparência atual, mas cada intervenção preserva a essência original e fortalece seu papel como testemunha da história. Para os visitantes, explorar o castelo é como ler um livro em 3 dimensões. Cada sala, cada torre oferece pistas sobre costumes, crenças e relações de poder do passado. O melhor momento para visitar é na primavera, quando os jardins florescem e o reflexo nos lagos multiplica a beleza do conjunto. A experiência torna-se mais intensa e memorável nesse período. Frederiksborg Castle é mais que arquitetura. É um mergulho na história viva da Dinamarca. Para quem busca imersão cultural, arte e narrativa histórica, cada pedra, cada sala, cada jardim oferece uma lição única. Helsingør? Localizada na ponta norte da Zelândia, Helsingør é conhecida mundialmente pelo seu patrimônio histórico e pela presença marcante do castelo de Kronborg, cenário da famosa peça Hamlet de Shakespeare. A cidade mistura o encanto do litoral com a força de sua tradição mercantil. O centro histórico de Helsingør preserva ruas estreitas, praças e edifícios do século XVII e XVIII. Cada canto revela a riqueza da história urbana e das antigas guildas mercantis que moldaram a cidade. Helsingør também é um ponto estratégico para o comércio marítimo. O porto conecta a Dinamarca à Suécia através do Estreito de Øresund, mantendo a cidade ativa e relevante até os dias atuais. Além do castelo, o Museu Marítimo de Helsingør documenta séculos de navegação e pesca. Exposições de navios, mapas e artefatos permitem compreender o papel da cidade na economia marítima regional. Passear pelas ruas do centro histórico é perceber a interação entre passado e presente. Cafés, lojas de artesanato e galerias convivem com edificações históricas sem comprometer sua autenticidade. Helsingør organiza diversos eventos culturais como festivais de teatro, música e celebrações marítimas. Essas atividades permitem que visitantes experimentem a tradição local de forma viva e direta.
Para quem busca experiências mais naturais, as praias e falésias próximas oferecem caminhadas e observação da vida marinha, incluindo aves costeiras e focas que ocasionalmente visitam a região. A cidade também preserva tradições artesanais como fabricação de vidro e trabalho em madeira, lembrando a importância histórica de guildas e oficinas locais. Helsingør é um destino que combina história-cultura e paisagens costeiras. Cada visita oferece uma imersão única, revelando a importância estratégica, artística e social desta cidade dinamarquesa. Aarhus. Aarhus é a segunda maior cidade da Dinamarca, localizada na costa leste da Jutlândia. Seu crescimento é marcado por uma mistura de história medieval, inovação moderna e vida cultural vibrante. O centro histórico, conhecido como Den Gamle By, preserva ruas, casas e lojas do século XVIII e XIX. Este museu vivo permite ao visitante caminhar por diferentes épocas e compreender a vida urbana de tempos passados. Aarhus abriga instituições culturais de destaque como o Aarhus Art Museum, conhecido por sua arquitetura moderna e exposições contemporâneas, incluindo o famoso Rainbow Panorama no terraço. A cidade combina vida urbana e natureza. Parques, praias e áreas verdes oferecem oportunidades para caminhadas, ciclismo e contemplação, integrando o lazer à rotina da população local. Aarhus é famosa por suas universidades e centros de pesquisa. Isso cria um ambiente jovem, dinâmico e intelectual que se reflete na gastronomia, nas feiras culturais e nos eventos comunitários. A cidade preserva tradições locais como festivais de música, feiras de artesanato e celebrações folclóricas, permitindo uma experiência direta com a cultura dinamarquesa autêntica. O Porto de Aarhus é ponto estratégico para comércio e transporte marítimo, conectando a cidade ao Mar Báltico e mantendo viva a tradição mercantil que marcou a região durante séculos. A vida noturna é animada e diversa, com bares, cafés e espaços culturais que recebem apresentações musicais e teatrais, tornando cada visita envolvente e única. Aarhus representa uma síntese perfeita entre história, cultura e modernidade. Cada visita oferece ao viajante uma compreensão profunda da evolução urbana dinamarquesa e da vida cotidiana local. Catedral de Aarhus. A Catedral de Aarhus está situada no centro histórico da cidade de Aarhus, na costa oriental da Dinamarca. É considerada a catedral mais longa do país e funciona como ponto de referência espiritual e urbano há séculos.
A origem do edifício remonta ao século XII, inicialmente construído em estilo românico com pedra. Após um grande incêndio no século XIV, a catedral foi reconstruída em estilo gótico, utilizando tijolos, material típico da região escandinava. O edifício atual reflete diferentes fases históricas. Arcos altos, paredes longas e abóbadas amplas mostram a adaptação da arquitetura religiosa às mudanças técnicas e estéticas ao longo do tempo. No interior, a Catedral de Aarhus abriga uma das coleções mais ricas de afrescos medievais da Dinamarca. Essas pinturas murais preservadas e restauradas retratam narrativas bíblicas e práticas religiosas da Idade Média. O altar principal, os púlpitos esculpidos e os vitrais revelam o trabalho artesanal de diferentes períodos. Cada elemento foi incorporado gradualmente, acompanhando transformações litúrgicas e sociais. A catedral sempre manteve relação direta com a cidade portuária. Durante séculos, comerciantes, marinheiros e autoridades locais frequentaram o espaço, tornando-o parte ativa da vida cotidiana de Aarhus. Hoje, a Catedral de Aarhus continua em uso regular, sediando cerimônias religiosas, concertos de órgão e eventos culturais. Sua função não se limita ao culto, mas se estende à preservação histórica e cultural. A visita permite compreender a evolução do cristianismo na Dinamarca, desde a cristianização inicial até a Reforma Protestante, e o período moderno, tudo refletido na estrutura e no uso do espaço. A Catedral de Aarhus é indicada para quem deseja explorar a história dinamarquesa por meio de um espaço ainda funcional. O valor da experiência está na leitura do edifício como documento vivo, onde fé, cidade e tempo continuam interligados. Bornholm. Bornholm é uma ilha dinamarquesa situada no Mar Báltico, isolada, a leste do território continental da Dinamarca. Sua posição geográfica cria uma identidade distinta, tanto cultural quanto paisagística. A costa de Bornholm apresenta contrastes marcantes. Penhascos de granito ao norte e leste alternam com praias de areia fina ao sul, revelando diferentes fases geológicas concentradas em um espaço reduzido. O interior da ilha é marcado por florestas densas, lagos pequenos e campos agrícolas organizados. Trilhas atravessam áreas silenciosas, onde a presença humana se dilui na paisagem. A fauna local inclui cervos, lebres e diversas espécies de aves. Nas águas costeiras, focas e peixes do Báltico fazem parte do ecossistema observado por pescadores e visitantes atentos. As vilas de Bornholm mantêm escala reduzida. Casas baixas, portos pequenos e ruas tranquilas favorecem deslocamentos lentos e contato direto com o ambiente. Igrejas redondas medievais espalhadas pela ilha revelam um passado defensivo e religioso.
Essas estruturas combinam função espiritual e estratégica em um mesmo edifício. O clima marítimo influencia a experiência de viagem. Ventos constantes, variações rápidas de luz e mudanças no céu moldam a percepção do tempo e do espaço. Bornholm favorece a observação prolongada. Caminhadas costeiras, pausas longas e poucos estímulos artificiais criam uma relação direta entre visitante e território. Bornholm não se impõe pela grandiosidade, mas pela coerência. A ilha demonstra como isolamento geográfico, natureza preservada e ocupação humana controlada podem coexistir de forma contínua. Langeland. Langeland é uma ilha estreita e alongada localizada no sul da Dinamarca, entre Funen e Lolland. Sua forma linear influencia diretamente a organização do território e a sensação constante de proximidade com o mar. A paisagem de Langeland é dominada por campos abertos, cercas vivas e estradas rurais pouco movimentadas. O relevo é suave, permitindo uma leitura clara do horizonte e das mudanças climáticas. O litoral alterna entre falésias baixas, praias de seixos e áreas pantanosas. Essas transições refletem processos naturais contínuos, visíveis mesmo em caminhadas curtas. A ilha é conhecida pela forte presença de vida selvagem. Cavalos selvagens vivem em áreas protegidas, enquanto veados, faisões e aves migratórias são comuns nos campos e zonas costeiras. As vilas mantêm estrutura simples e funcional. Portos pequenos, igrejas rurais e casas dispersas indicam uma ocupação humana contínua, porém pouco concentrada. A agricultura desempenha papel central na economia local. Pastagens, cultivo de grãos e criação de animais moldam tanto a paisagem quanto o cotidiano dos moradores. O ritmo em Langeland é constante e previsível. Distâncias curtas, poucos centros urbanos e ausência de pressa criam uma experiência de viagem estável e silenciosa. A interação entre terra e mar é permanente. Pesca costeira, observação de aves e caminhadas à beira d'água fazem parte da rotina local e da experiência do visitante. Langeland oferece uma leitura clara do território dinamarquês rural. A ilha demonstra como simplicidade, natureza aberta e presença humana moderada podem coexistir sem ruptura. Castelo de Traneker. O castelo de Traneker situa-se no norte da ilha de Langeland e começou a ganhar importância no século XIII, quando a Dinamarca ainda enfrentava conflitos internos entre nobres locais e a coroa.
Nos registros medievais, Traneker aparece como ponto fortificado responsável por controlar rotas terrestres e marítimas no sul do país. A função não era apenas militar, mas também administrativa. Durante o século XV, o castelo esteve envolvido em disputas entre famílias nobres dinamarquesas. Em alguns períodos, mudanças políticas no reino refletiam-se diretamente na administração local do castelo. Um episódio marcante ocorreu durante as reformas da coroa no século XVII, quando muitos castelos perderam autonomia. Traneker, porém, manteve-se sob posse contínua da família Ahlefeldt, evitando confiscos. Essa continuidade permitiu que documentos, arquivos e objetos antigos fossem preservados no local. Parte da memória escrita de Landland permaneceu associada ao castelo. No cotidiano medieval, o castelo funcionava como centro de justiça local. Julgamentos, cobranças de impostos e decisões agrícolas partiam desse ponto elevado. A paisagem ao redor não era apenas decorativa. Florestas forneciam madeira e caça, enquanto campos abertos sustentavam a economia local baseada em agricultura e criação de animais. Com o passar dos séculos, o castelo deixou de ser uma fortaleza ativa e tornou-se residência senhorial, refletindo a transição do poder militar para o administrativo. Traneker Castle permite compreender como o poder era exercido em escala regional na Dinamarca antiga. A visita revela não apenas arquitetura, mas uma estrutura social que moldou Langeland por gerações. Ribe. Ribe está localizada no sudoeste da Dinamarca, próxima ao Mar do Norte, na região da Jutlândia. A cidade ocupa uma posição estratégica ao longo de antigas rotas fluviais e marítimas. Fundada por volta do ano 700, Ribe é considerada a cidade mais antiga da Dinamarca. Sua origem está ligada ao comércio viking e às trocas entre a Escandinávia e a Europa continental. Escavações arqueológicas revelaram moedas cerâmicas e objetos de vidro, indicando intensa atividade mercantil já nos primeiros séculos. Ribe funcionava como ponto de encontro entre comerciantes artesãos e viajantes. Com a cristianização da Dinamarca, Ribe tornou-se um centro religioso relevante. A Catedral de Ribe, iniciada no século XII, simboliza a consolidação do cristianismo na região. Durante a Idade Média, a cidade manteve papel administrativo e religioso, apesar de incêndios e enchentes recorrentes. A reconstrução constante moldou a malha urbana compacta atual. Ribe preserva ruas estreitas, casas de enxaimel e praças pequenas que refletem séculos de uso contínuo. O traçado urbano favorece deslocamento a pé e observação direta do espaço histórico. A vida local sempre esteve ligada ao ambiente natural ao redor.
Áreas alagadas próximas abrigam aves migratórias, enquanto a criação de gado e a pesca sustentaram a economia regional. Ribe também desempenhou papel importante na preservação da memória viking, com museus e centros de pesquisa que apresentam dados históricos baseados em evidências arqueológicas. Ribe oferece uma experiência centrada na compreensão do tempo histórico. A cidade permite observar como um assentamento antigo se adapta ao presente, mantendo funções, estruturas e identidade ao longo de mais de 1000 anos. Himmelbjerget. Himmelbjerget está localizado na região da Jutlândia Central, próximo à cidade de Silkeborg, e é tradicionalmente conhecido como um dos pontos naturais mais emblemáticos da Dinamarca. Embora sua altitude seja modesta em termos globais, o local ocupa um lugar central na identidade geográfica e cultural do país. Com cerca de 147 metros acima do nível do mar, Himmelbjerget ganhou destaque histórico no século XIX, quando era considerado uma das elevações mais altas do país. Essa percepção contribuiu para seu valor simbólico em uma nação majoritariamente plana. O entorno de Himmelbjerget é composto por lagos, florestas e colinas suaves, formadas durante a última era glacial. O lago Julsur, localizado logo abaixo, faz parte do maior sistema lacustre contínuo da Dinamarca, reforçando a importância ambiental da área. Desde o século XIX, Himmelbjerget tornou-se um espaço associado a encontros públicos, discursos e celebrações nacionais. O local foi frequentemente utilizado para manifestações ligadas à identidade dinamarquesa, especialmente em períodos de transformação política e social. No topo da colina, encontra-se a Torre de Himmelbjerget, construída em 1875, em homenagem ao rei Frederico VII e à introdução da Constituição dinamarquesa. A estrutura reforça o papel do local como marco cívico, além de natural. A região abriga a fauna típica de ambientes florestais e lacustres do norte da Europa. Cervos-raposas e diversas espécies de aves aquáticas são observados nas áreas ao redor, integrados a trilhas e zonas de preservação. Para o turismo de experiência, Himmelbjerget oferece contato direto com a paisagem dinamarquesa em escala humana. Caminhadas curtas, vistas amplas e a proximidade entre natureza e história tornam a visita acessível e informativa. Himmelbjerget representa mais do que um ponto elevado no terreno. É um espaço onde geografia, memória coletiva e uso público se cruzam, permitindo compreender como a paisagem pode moldar identidade e pertencimento ao longo do tempo. Rubjerg-Knude. Rubjerg-Knude está localizado na costa noroeste da Jutlândia, voltado diretamente para o Mar do Norte.
A região é marcada por dunas altas e falésias íngremes, constantemente moldadas pelo vento e pela erosão marinha. O elemento mais emblemático do local é o farol de Hubjerg Knude. Construído em 1900, ele perdeu gradualmente sua função devido ao avanço das dunas, tornando-se um símbolo da luta entre engenharia humana e forças naturais. As dunas de areia estão em movimento constante. O solo muda de forma perceptível ao longo dos anos, engolindo trilhas antigas e alterando o acesso à costa, criando uma paisagem sempre instável. A fauna local é discreta, porém adaptada. Lebres, raposas e pequenos roedores utilizam as dunas como abrigo, enquanto aves costeiras como gaivotas e maçaricos exploram a linha do mar. O vento é um elemento dominante na experiência. Ele sopra quase continuamente, transportando areia, alterando a visibilidade e impondo um ritmo próprio à caminhada do visitante. O Mar do Norte, abaixo das falésias, apresenta águas agitadas e frias. Focas podem ser avistadas ocasionalmente, mais afastadas da costa, reforçando o caráter selvagem do ambiente. PT. A visita a Hubjerg Knude não segue um roteiro rígido. O deslocamento acontece em terreno irregular, exigindo atenção constante e incentivando a observação lenta da paisagem. A ausência de vegetação densa acentua a sensação de exposição. O horizonte aberto, o céu amplo e a areia clara criam um espaço visualmente austero e poderoso. Hubjerg Knude é um lugar onde o tempo parece instável. Mais do que um destino, ele funciona como um lembrete de que paisagens costeiras estão em constante negociação entre terra, mar e vento. A Ponte Infinita. A Ponte Infinita está localizado na costa de Sønderborg, na Dinamarca, oferecendo um passeio único sobre o mar. Sua estrutura circular convida visitantes a caminhar, contemplar e sentir a conexão direta com a água ao redor. A ponte é construída em madeira e aço, formando um círculo quase perfeito sobre o mar. Essa geometria cria uma sensação de movimento contínuo, como se o caminho não tivesse começo nem fim. O design minimalista enfatiza a integração com o ambiente natural. Não há barreiras visuais significativas, permitindo que o olhar percorra o mar e o céu, observando barcos, aves e ondas em constante mudança. A Ponte Infinita é também um ponto de encontro para eventos culturais e artísticos. Performances, exposições temporárias e atividades ao ar livre acontecem ocasionalmente, conectando arte e paisagem. A experiência sensorial inclui o cheiro do mar, o som das ondas e o vento constante. Caminhar pela ponte permite uma percepção direta do ambiente costeiro, intensificando a sensação de liberdade. O local é acessível a todos, sendo seguro para crianças e idosos,
com piso antiderrapante e corrimãos discretos que não prejudicam a visão. Essa atenção à experiência prática garante conforto e segurança. A Ponte Infinita se torna particularmente cênico durante o pôr do sol, quando o céu se reflete nas águas e a silhueta circular parece flutuar. Esse momento é muito buscado por fotógrafos e visitantes. Caminhar pelo círculo pode ser um ato meditativo. A repetição do movimento, a proximidade com a natureza e o ritmo do vento e do mar criam uma sensação de introspecção e tranquilidade. A Ponte Infinita é indicado para quem busca uma experiência de conexão direta com a paisagem marítima. O valor da visita está na imersão sensorial, na contemplação contínua e na apreciação da engenharia simples, porém impactante. Odense. Odense está localizada no centro da ilha de Fiônia, na Dinamarca, ocupando uma posição estratégica entre a Jutlândia e a Zelândia. Essa localização favoreceu o desenvolvimento da cidade como núcleo regional desde a antiguidade. A origem de Odense remonta ao período viking por volta do século VIII. O nome da cidade deriva do deus nórdico Odin, indicando a importância religiosa e simbólica do local antes da cristianização. Durante a Idade Média, Odense consolidou-se como centro administrativo e religioso. A Catedral de São Canuto tornou-se um dos principais marcos do poder real e eclesiástico. A cidade sofreu períodos de declínio e reconstrução, especialmente após incêndios e conflitos regionais. Esses eventos moldaram uma estrutura urbana mista com áreas históricas e expansões modernas. Odense é amplamente associada ao escritor Hans Christian Andersen, nascido na cidade em 1805. Sua trajetória influenciou a identidade cultural local e a preservação de bairros históricos. O cotidiano em Odense reflete uma cidade de médio porte com deslocamento facilitado por ciclovias e áreas compactas. A escala urbana favorece a vivência contínua dos espaços públicos. Áreas verdes e cursos d'água acompanham o tecido urbano. Esses elementos influenciam atividades recreativas e ajudam a integrar natureza e cidade, sem ruptura funcional. Odense abriga instituições educacionais e centros de pesquisa, contribuindo para uma economia baseada em conhecimento, tecnologia e serviços culturais. Odense oferece uma experiência focada na continuidade histórica. A cidade permite compreender como um antigo assentamento viking evoluiu para um centro urbano funcional, mantendo referências culturais ativas no cotidiano atual. Ketchikan. Ketchikan é uma cidade costeira envolta por florestas densas
e montanhas onde o frio e a umidade definem a atmosfera do lugar. No inverno, as temperaturas podem cair para cerca de 5 graus, e a sensação térmica com o vento frio torna o ar ainda mais cortante. Chuvas constantes e neblina formam uma camada úmida sobre ruas e árvores, enquanto a geada cobre folhas e troncos, criando cristais de gelo que podem atingir 2 a 3 milímetros de espessura. Caminhar pelos cais é sentir o vento gelado que sopra do mar, com rajadas que podem reduzir a sensação térmica a 10 graus, tornando cada passo um pequeno desafio e cada respiração visível como nuvens suspensas no ar. A fauna local também sente o frio intenso. Águias carecas planam acima dos rios e portos, enquanto salmões nadam contra correntes frias que chegam a 2 degraus, demonstrando a resistência da vida ao clima rigoroso. Árvores cobertas de musgo brilham com a geada matinal, e pequenas cachoeiras refletem a luz cinza do céu nublado, fazendo com que cada detalhe da paisagem pareça congelado no tempo. Trilhar pelas florestas úmidas é ouvir o ranger de troncos molhados, o pingar constante da chuva e o soprar do vento, compondo uma sinfonia natural que envolve todos os sentidos. Do alto das colinas próximas, a cidade se revela cercada por florestas e fiordes com tons verdes escuros e cinza, enquanto pequenas neblinas descem pelas montanhas, aumentando a sensação de frio e profundidade do local. Ao anoitecer, a temperatura cai ainda mais, chegando a 6 degrees, e a cidade fica silenciosa. Apenas o som da água nos rios e o vento nas árvores interrompem a quietude, criando momentos de contemplação profunda. Portage de Geleira. Portage Glacier é uma impressionante geleira cercada por montanhas íngremes e rios glaciais, onde o frio intenso e o vento constante criam uma atmosfera selvagem e contemplativa. O ar frio e úmido mantém temperaturas médias em torno de 5 graus, mas a sensação térmica com ventos descendentes das montanhas pode chegar a 15 graus, penetrando profundamente na pele e nos ossos. Cada respiração se transforma em nuvens de vapor, que desaparecem lentamente. Caminhar pela margem da geleira permite ouvir o estalar constante do gelo se movendo, ver icebergs desprendendo-se lentamente e sentir o vento cortante a cada passo. O frio é intensificado pela geografia, ventos canalizados entre as montanhas, rios glaciais, que mantém a umidade alta e a sombra das encostas, mantém o frio constante durante todo o dia. A fauna adaptada ao frio inclui focas que nadam nas águas glaciais lontras, que deslizam entre icebergs e aves, como águias carecas, que sobrevoam a região, mostrando a resistência da vida mesmo em temperaturas baixas. Explorar cavernas e fendas na geleira revela ecos do estalar do gelo e o gotejar da água derretendo lentamente, criando uma trilha sonora natural que envolve todos os sentidos e intensifica a sensação de isolamento.
O vento frio carrega aromas de gelo-neve e pedra úmida, enquanto a luz do sol reflete sobre a superfície azulada do gelo, criando tons prateados que mudam constantemente com a posição do sol. Do alto de colinas próximas, é possível contemplar toda a extensão da geleira, serpenteando entre montanhas, rios e florestas com ventos frios, reforçando a sensação de vastidão e solidão. Ao anoitecer, a temperatura cai para 18 graus e o silêncio absoluto só é interrompido pelo estalar do gelo e pelo som distante da água corrente. Whittier. Whittier é uma pequena cidade portuária cercada por montanhas cobertas de neve e fiordes gelados, onde o frio constante e a névoa do mar criam uma atmosfera misteriosa e cativante. O ar úmido e gelado mantém temperaturas médias em torno de 3 graus durante o inverno, mas a sensação térmica com ventos vindos do mar e das montanhas pode chegar até 10 graus, penetrando na pele e nos ossos, tornando cada passo e cada respiração mais intensa. Caminhar pelo cais ou por trilhas próximas permite ouvir o ranger do gelo flutuante, sentir o vento cortante no rosto e observar geadas cobrindo barcos, árvores e pedras, enquanto a luz refletida na água cria tons azulados e prateados. O frio intenso é reforçado pela geografia. Fiordes profundos canalizam ventos gelados, correntes marítimas mantêm a umidade alta e as encostas das montanhas lançam sombras prolongadas, impedindo que o sol aqueça rapidamente o ambiente. A fauna local é rica, focas descansam nas rochas próximas, lontras deslizam entre icebergs, águias carecas sobrevoam o fiorde e golfinhos ocasionalmente emergem das águas geladas, mostrando a adaptação da vida ao frio extremo. Explorar trilhas costeiras permite ouvir o vento soprando entre árvores e rochas, o estalar do gelo e o gotejar da água, derretendo lentamente, criando uma experiência sensorial completa e intensa. O vento frio transporta aromas de sal, algas e madeira molhada, enquanto a luz do sol reflete sobre fiordes e neve, criando tons azulados, prateados e cinza que mudam constantemente. Do alto das colinas próximas, é possível contemplar o Whittier, cercada por fiordes, montanhas e florestas com ventos frios, reforçando a sensação de vastidão e isolamento. Ao anoitecer, a temperatura cai para 12 graus, e o silêncio absoluto só é interrompido pelo estalar do gelo e pelo som distante das ondas. Sitka. Localizada na costa sudeste do Alasca, Sitka é um refúgio gelado, onde a natureza domina com majestade, e o vento frio sussurra histórias ancestrais. Cercada por montanhas cobertas de neve eterna, fiordes profundos e florestas de coníferas densas, Sitka apresenta um clima frio, úmido e muitas vezes enevoado. A bruma cria uma atmosfera mágica
em que cada respiração é visível como nuvens suspensas no ar. Explorar. Sitka de caiaque ou barco é uma experiência única. O frio do vento no rosto mistura-se com o aroma salgado do mar, enquanto icebergs flutuantes refletem o sol pálido e silencioso. Sitka preserva marcas históricas do período russo, incluindo a Catedral Ortodoxa de São Miguel, construída em um clima severo, lembrando que a fé e a resiliência humana podem florescer até mesmo nos lugares mais frios. A vida selvagem se adapta ao frio extremo. Águias carecas sobrevoam fiordes congelados, enquanto lontras e focas nadam nas águas gélidas, oferecendo um espetáculo de resistência e graça natural. A comunidade local vive em harmonia com o frio. Pescadores, em roupas pesadas, lançam suas redes, e artesãos transformam madeira e ossos de animais marinhos em peças que refletem a tradição Tlingit. O vento cortante que desce das montanhas e o cheiro fresco do oceano frio criam uma sinfonia sensorial única, misturando frio, sal e ar puro em cada instante. Do alto do Monte Verstovia, a vista abrange fiordes, ilhas e florestas cobertas de neve com reflexos azulados e prateados que parecem saídos de um quadro encantado. Ao entardecer, o silêncio é quebrado apenas pelo som distante de aves marinhas, ou do gelo se partindo, oferecendo um momento de contemplação profunda e conexão com a força da natureza fria.